Meu nome é Soraya de Oliveira Ribeiro, participo da Igreja Católica, mais precisamente eu sirvo na comunidade de São Benedito, que o papel da religião católica na vida individual é oferecer para cada cristão o respeito. Então, eu acredito, enquanto católica, que a Igreja é de fundamental importância para a coletividade, para a vida do indivíduo, para que ele se torne uma pessoa cristã, e levando a palavra do Senhor, que é aquilo que Ele quer. A nossa religião católica ela já é censurada. Na questão de que as pessoas, na sua maioria, imagino que na nossa religião pode fazer tudo, que não tem regras, né? Que o católico pode fazer, ir para festa, que o católico pode andar como quiser na rua, que o católico pode fazer isso ou aquilo. A nossa religião, ela se diferencia da religião evangélica porque nós temos um respeito muito grande pela Mãe de Jesus. Não que nós adoramos Maria, nós não adoramos Maria, nós a respeitamos como mãe. Não que a igreja evangélica não a respeite, só que nós temos uma ênfase maior na questão de Maria. Então isso nos diferencia da igreja evangélica, mas não nos faz ficar distante da religião evangélica, porque o Deus, ele é um só. Deus não quer a repartição de religiões, Ele quer a união. Então, eu tenho um bom relacionamento com a igreja evangélica, por exemplo. Enquanto eu era adolescente, eu fiz parte da Igreja Batista na questão da EBF, né, Escola Bíblica de Férias. Fui convidada a participar, participei normalmente, não deixei de ser católica em nenhum momento. Então, eu acredito que nós devemos ter um bom relacionamento com as outras religiões. Até porque qual é o nosso maior objetivo? Deus. Bom, o que nós temos em comum? O buscar Deus. Então, o que nós temos de diferente, como eu já falei, é que algumas religiões elas não enfatizam muito Maria, né? E nós já enfatizamos bastante Maria, tanto que nós temos no mês de julho o Círio de Nossa Senhora do Carmo. E aí, as outras igrejas elas não enfatizam, mas não quer dizer que não a respeitam. Ela nos revela que nós somos filhos de Deus, que nós viemos de Deus e para Deus vamos voltar. E enquanto ser humano, enquanto indivíduo, o que a religião quer que nós sejamos? Pessoas de Deus, que sejamos exemplos de Deus aonde formos, seja em qualquer lugar, que nós sejamos reconhecidos como cristãos, como pessoas de Deus. Acredito que ele não é um Estado laico, porque existem várias religiões. E se a gente for ver na estatística, várias pessoas têm uma certa religião, né? Antigamente era o catolicismo que reinava, hoje em dia não, tem várias religiões. Então eu não acredito que ele é um Estado laico. Bom, a nossa religião ela recebe algumas críticas em relação à questão de cuidar mais da comunidade ao qual você está localizada, por exemplo. Cuidar mais das pessoas carentes, cuidar mais do que realmente o teu comunitário quer, aquela pessoa que está na tua igreja quer. Então, a religião católica, algumas vezes, ela é criticada por isso, né? A gente viu que na pandemia, a Igreja Batista, né, se disponibilizou bastante em ajudar o seu próximo. Nós ficamos um pouco assim tímida, não que não ajudou, mas ficou um pouco tímida. E nós mesmo, enquanto servidoras que somos da igreja, nós reconhecemos isso, mas hoje nós temos o projeto da comunidade de ajudar as pessoas carentes. Então, a cada primeiro domingo do mês, a gente faz a arrecadação de alimentos para repassar para essas pessoas carentes. A religião, ela vem contribuir com a nossa vida, na vida espiritual, seja qual for a área da necessidade. É uma crença, mas, porém, eu creio que existe um Deus soberano, sobrenatural, que Ele está disposto a nos ajudar conforme as nossas necessidades. Então eu creio que a religião na vida do ser humano ela é muito importante. Então muitos hoje não entendem isso, não estão atentados para a religião, né? Estão apegados a outras coisas e esquecendo que somente em Deus nós vamos encontrar aquilo que nós necessitamos. Se a minha religião for censurada, ou seja, não será a minha religião, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: examinais as Escrituras, porque dela convém falar de mim. Então não será a minha religião, será
a palavra de Deus. Então ela é bem clara quando o próprio Senhor diz: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras há de se cumprir. Ainda que o homem ele não venha concordar, ainda que a sociedade não venha aceitar, mas é a palavra de Deus. Um dia, eu não conhecia a religião, eu não tinha o conhecimento da palavra. Então eu só fui conhecer quando eu passei a meditar na palavra. A palavra do Senhor mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que eu conheci a verdade, eu fui liberto. Então, eu tenho um relacionamento maravilhoso com meus amigos. Eu vivi uma vida mundana, né? E hoje eu não julgo ninguém. A palavra, a minha religião, a minha crença, ela me aproxima das pessoas, né? Eu não tenho que fazer com que elas se afastem de mim, porque o próprio Senhor diz que nós somos luz e sal dessa terra. Então, toda luz que ela é boa, ela tem que atrair as pessoas. Então, hoje eu tenho que transpassar para as pessoas aquilo que Jesus me ensinou. Então, ele me ensinou o quê? O amor. Mas não é pelo amor que a sociedade confunde, dizendo que Jesus ele é amor, onde ele abrange tudo, aceita tudo. Não, ele é amor, mas porém ele é justiça. Em comum, que todos acreditam em Deus, mas esqueçam que Jesus é o caminho. Então, o próprio Senhor lhe diz assim: olha, o céu, o sol, nasceu para todos, certo? Mas, porém, só é em Jesus que nós vamos encontrar o caminho. Deus, todo mundo acredita em Deus. Se você perguntar de qualquer uma pessoa, ela acredita em Deus, mas não ainda conhece verdadeiramente Jesus e, acima de tudo, o Espírito Santo, porque ele que é a peça fundamental da nossa caminhada. Deus, quando ele criou o mundo, no 7º dia ele descansou. Né? Ele contemplou a sua beleza, ele contemplou o brilho do sol, o brilho da lua, o brilho das estrelas, mas porém faltava algo. Ele se alegrou com tudo aquilo, mas aquilo que estava aqui dentro do seu coração, ele colocou para fora. Porque foi a raça humana, ele criou o homem. Então aquilo que está aqui é o que eu tenho que colocar para fora. Então Deus ele colocou o homem para fora, ele formou Adão, mas ele viu. Deus ele tem uma sensibilidade com a raça humana tão grande que ele olhou para a sua criação e olhou para Adão e ele disse: não é necessário que o homem viva só. Então, da costela do Adão ele formou a mulher. Então, isso quer dizer o quê? Que Deus ele se preocupa com cada um de nós. Ele sabe da nossa necessidade. Ele conhece o meu sentar nesse momento. Ele conhece o meu levantar. Ele esquadrinha o meu pensamento. Ele entra na profundidade do nosso sentimento. Então, Deus ele tem sempre essa sensibilidade com a humanidade. Seja qual for a sua religião, seja qual for o teu pensamento, mas Deus sempre terá a solução para a minha e para a sua vida. O que se torna o Brasil um Estado laico somos cada um de nós. Cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem a sua maneira de agir. Então, vai depender do pensamento de cada um. Então, o próprio Senhor diz na sua palavra, ele diz que não será por força e nem por violência que nós vamos crer e acreditar naquilo que ele é de fato. Mas uma coisa ele deixou bem claro: a minha palavra, ela não tornará para mim vazia. Ou seja, toda palavra lançada sobre a humanidade, ela não volta vazia, porque de alguma forma ela vai fazer efeito. As críticas, é porque nós seres humanos sempre só vamos escolher aquilo que nos faz bem. Então, quando Jesus ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é porque a partir do momento que eu sei que aquilo que eu achava era bom para mim, e eu conheço a verdade, ela vai me libertar. Nós só queremos aquilo que nos faz bem. A gente acha que Deus ele só é amor, mas a gente esquece que ele é um pai. O pai ele repreende o filho que ama. Então, quando nós somos repreendidos por algo que nós estamos fazendo, é porque o pai ele ama, o pai ele cuida, o pai nunca vai querer o mal. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, ele diz na sua palavra: enviei o meu único filho, único porque não viria outro depois dele, único porque não existe outro, por amor de todos, e aquele que crê nele será salvo. Sou Maria do Perpétuo Socorro Reis Batista, sou mãe de terreiro há 27 anos. A nossa religião, ela é uma prática assim, que a gente faz com amor. A religião umbandista, a gente se entrega para ela. A gente vem para o terreiro para trabalhar com as pessoas que precisam, para divulgar nossas religiões. A nossa religião, ela é uma religião assim, muito humana.
Sim, eu ia fazer minha prática de religião, ia continuar, porque a nossa religião já foi assim. A gente fazia nossos cultos, mesmo sem a presença das pessoas, as pessoas muitas vezes queriam impedir, embargar, mas o nosso, graças a Deus, eu agradeço muito, nunca aconteceu com a gente isso, mas a gente fazia assim a nossa prática, sempre fizemos nossos cultos, que é a nossa religião, que é o nosso templo, a nossa igreja. A nossa Bíblia são nossas guias, né? Então nós faríamos sim, como sempre fizemos. Eu descrevo a nossa religião como uma religião assim, como todas as religiões. É uma religião boa, que você vem e você se encontra. Aqui na nossa religião, a pessoa chega não acreditando nas coisas e ela mesma mostra para a pessoa o que ela faz para o ser humano. Ela muda o ser humano. Porque eu tenho como provar todas essas coisas que eu digo para vocês, que eu tenho meus filhos de terreiro, hoje nós somos 30, eu tenho 32 filhos de terreiro. Então eles chegam do jeito e eles são mudados, mas não que a gente faça alguma coisa diferente para eles. Sim, eles sentam, a gente tem os nossos ensinamentos, eles vão em busca e conhecem realmente, eles se entregam para essa religião. Normalmente, porque eu respeito a religião deles como eu gosto que eles respeitem a minha. Eu vou em qualquer religião que me convidarem, eu entro em qualquer igreja, não tenho problema nenhum. Em comum, nós não temos nada em comum, simplesmente nós fazemos a nossa parte da nossa religião. A gente não prega desunião, a gente prega sempre amor, paz, sabedoria. Isso que eu acho que seja para mim a religião. Então eu não sou melhor que outra religião. Para mim não tem uma religião melhor. Simplesmente aquela que você se entrega para ela, você vive a sua religião, você vive o seu momento que você é da sua religião. A religião, ela revela assim a natureza, porque nós trabalhamos com a natureza. Fazemos todas as partes da natureza. Para nós, tanto o vento como a água, as plantas são a nossa vida. Nós fazemos todas as nossas coisas que fizemos na nossa religião, é baseado nas nossas plantas. Não, porque ele não aceita a nossa religião. Agora que a gente está impondo mesmo a nossa religião, porque as pessoas, não existe muito preconceito. Tem pessoas que a gente perde até amigos. Eu, inclusive, perdi muitos amigos quando descobri que eu era umbandista. Então, ele não é. Ele sempre te vê com um segundo olhar. Ele te vê como se fosse algo que você fosse fazer mal para as pessoas. E quando eles nos conhecem diferente. Porque a gente só quer trazer para as pessoas paz, sabedoria, que eles se encontrem, eles possam se encontrar realmente na verdade. Porque a gente não temos nada para eles temerem. Eles sempre dizem que a gente é coisa que a gente não faz. A gente não faz essas coisas. Eles precisam, se o Brasil, as pessoas pudessem conhecer a nossa religião, eles não tratariam a gente assim. Pelo menos eles acham que a gente é macumbeiro, que a gente só trabalha por mal, a gente faz maldade, a gente é o Satanás. Isso não é real. A gente trabalha como a nossa religião é como fosse qualquer uma religião. A gente adora Deus. Pelo menos Deus, para nós, é o Tupã, é Pai Oxalá, é o mesmo Deus. É o Deus que todas as religiões adoram, nós adotamos. O nosso terreiro, que é o nosso centro, ele tem as imagens. Nós temos imagens, nós adoramos imagens, nós temos as imagens das igrejas. A nossa religião, como o São Jorge, ele na igreja católica, ele é São Jorge, para nós ele é Ogum. O São Sebastião, na igreja católica, ele é São Sebastião, para nós ele é Oxóssi, que ele é o rei das matas, que a gente acredita que a mata, acredita não, é real, que a mata nos sustenta, nos dá toda a sabedoria, ela nos alimenta. Se você saber conversar com as matas, você saber o que é realmente a mata, você respeita muito, porque ela tem um poder sobrenatural sobre isso.